Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP do Canadá de 1986, GP que vocês sabem teve a vitória de Nigel Mansell. Aqui no Brasil, vocês sabem, a cobertura do GP do Canadá não foi lá grandes coisas, a maioria dos veículos de comunicação focados na Copa do Mundo que acontecia em paralelo. Então, várias páginas aí de revistas e jornais dedicadas à Copa e a Fórmula 1 ficou meio largada de lado. Outra questão interessante aí que acontece nesse GP do Canadá é no warm-up antes da prova. O que aconteceu foi que o Patrick Tambay, nos S's após os pits, onde temos o Muro dos Campeões, mas aí você pode estar se perguntando aí em casa, mas Felipe, o Muro dos Campeões é antes dos pits, não é depois dos pits. Não, pessoal, naquela época era depois, os pits eram antes. Os pits eram logo após o grampo, né? E o que eu imagino aí? Ele bate na direita, faz o bouncing, né, e vai para a esquerda e bate também no outro lado. É isso que o Alan Henry tenta explicar. O que aconteceu? O que aconteceu foi que ele teve várias lesões nos pés, lacerou inclusive um dos pés e foi mandado correndo para o hospital e, óbvio, né, mais um fora da prova, né? Vocês já viram no vídeo passado que o Mark Surer ficou fora da prova no acidente no Rally na Alemanha. Então a gente já tem dois pilotos fora. Outra questão aí desse assunto é que o Alan Henry imagina, agora é diferente, ele não crava. É bom deixar isso claro para vocês aqui do canal. Ele imagina que foi uma falha do rod da suspensão traseira, ou seja, o braço de suspensão que de fato faz o amortecimento, né? E quando aquilo ali rompe, aquele lado sobe, né? O lado oposto, perdão, sobe, a frente sobe. Então, o Alan Henry supõe que foi isso que aconteceu, né? No caso, para acontecer o que o Alan Henry está dizendo, teria que ser o rod traseiro esquerdo, para a frente subir, a frente decolar e a traseira riar, enfim, vocês entenderam. Um lado da frente subir, né? É bom deixar claro. O carro faz aquela caranguejada, né? Um lado desce e o lado oposto na frente sobe. Bom, mas é complicado isso aí. É bom deixar claro para vocês aqui do canal. Quando eu tenho certeza absoluta porque a fonte crava o que aconteceu, é uma coisa. Agora o Alan Henry diz que supõe que o rod fraturou. Enfim, tá bom? O que aconteceu então é que o Patrick também estava fora da prova e a Lola Haas só entra então com um carro. Outros problemas aí que a gente teve no warm-up. O Christian Danner, né, que foi impedido de correr na Arrows pelo próprio Enzo Zella, ele foi arrancado do carro da Arrows. O Christian Danner sofrendo com vazamentos de óleo antes da prova. Outro que teve problemas foi o Jonathan Palmer, né, da Zakspeed, que a Zakspeed simplesmente abandonou o carro no meio da pista, no lado da pista, é bom dizer, né, ele consegue colocar de lado. E eles abandonam o carro ali com o motor que não funcionava, ele simplesmente não pegava. E o Johnny Dumfries, que teve problemas também no motor Renault da sua Lotus, e incrivelmente a Lotus deu o carro reserva para o Johnny Dumfries. Carro reserva que vocês sabem, em 86, é sim de Ayrton Senna. Mas era isso ou o Dumfries não larga, então eles tiveram aí que passar o Dumfries para esse carro. Na largada, o Mansell largou muito bem, o Senna botou bastante pressão nele. Quem largou muito bem também foi o Prost, que ultrapassou o Piquet e ganhou a terceira posição. As primeiras voltas ficam marcadas aí por uma pressão muito forte do Prost em cima do Senna, o Senna já tendo problemas aí de combustível desde o início da prova, tendo que economizar muito para conseguir terminar essa corrida. E segurando aí o francês o quanto pode. E o Rosberg, que largou mais atrás, já fez ultrapassagens, está na alça de mira do francês, né? O Ayrton fazendo retime, segurando todo mundo aí, meio safety car o Senna nesse começo de prova, e o Rosberg já na alça de mira do Prost. E aí acontece a ultrapassagem e reparem no carro do Senna. Esqueçam do Prost. O Prost passou, irritado, fecha o Senna. A questão é que o Senna, amigo, para não dar na roda traseira do Prost, ele é de um car control inacreditável. Ele força a saída de traseira para tirar a roda dianteira direita dele da roda traseira do Prost. É nítido que ele faz isso de maneira intencional para evitar o contato.
e é fantástica a manobra, porque ele consegue depois ainda recuperar o carro e seguir na prova. Lógico que isso a custa de perder a posição para o Keck Rosberg, mas é aquela questão, se ele não faz isso, o Prost ia sofrer um shunt impressionante, ele ia tomar um toque ali na roda traseira, ele ia girar e dar de cara na parede, o Prost ia se machucar feio. O Patrese tentando ultrapassar o Theo Fabi rodou no grampo e, na hora de voltar, lógico, forçou a barra para cima do Derek Warwick, quase aconteceu o contato. A Globo foi para os comerciais e a gente não viu a ultrapassagem do Rosberg no Prost, mas foi essa aí a ultrapassagem que a Globo colocou bem depois, durante a corrida. Muito provavelmente, né, a TV Globo devia estar gravando a prova enquanto ela acontecia, e aí foi para os comerciais, a ultrapassagem aconteceu, eles buscaram aquele minuto, recuperaram a imagem e mostraram ali para quem estava em casa assistindo com algum atraso, mas mostraram porque a TV fez essa filmagem, né? A TV oficial lá no Canadá fez a filmagem, então eles tinham a imagem, era só recuperar e a Globo fez isso muito bem. Rosberg que vinha nesse momento da prova num ritmo alucinante para cima do Nigel Mansell. Parecia assim que o Rosberg não estava nem aí para cálculo de combustível, ele não queria nem saber. Ele ia partir para dentro mesmo. E chegamos no momento da ultrapassagem do Rosberg no Mansell antes do grampo, né? Tamanha potência do Keck Rosberg naquele momento, ele não estava nem aí para economizar combustível, como eu disse para vocês, e passa de passagem, nem toma conhecimento do leão. O Mansell vê a brecha quando o Rosberg coloca por fora para tentar ultrapassar o Alan Jones. O Jones não facilita muito também ser ultrapassado ali. Conclusão da história, o Mansell coloca por dentro e faz uma dupla ultrapassagem ali, se livra do retardatário do Keck Rosberg e toma de volta a primeira posição. O Rosberg, assim que perde a posição para o Mansell, já vem para uma estratégia de undercut para tentar ali, né, nos pneus fazer alguma coisa, e não confiem nesse cronômetro porque ele tá um absurdo completo. Ele começa tarde, eu até concordo mais ou menos com ele ali, uns 2 segundos, eu verifiquei aqui no editor de vídeo, ok, mas o carro já está cansado de andar, o macaco já está cansado de descer e o cronômetro não para. Então não foram 13 segundos de parada não, tá bom, pessoal? Esse cronômetro aí tá completamente furado. E aí foi a vez do Mansell parar e mais uma vez perdeu a liderança da corrida. E aí o Prost, que era líder, veio para fazer o pit dele e a McLaren fez um pit terrível, 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 quase 20 segundos, e esse sim foi cronometrado certinho. Quase 20 segundos, um pit tenebroso aí da McLaren. O próximo a parar foi o Senna que já estava completamente fora do páreo a essa altura. O Senna inclusive diz ao jornal o Globo que não tinha o que fazer, né? Que a esperança dele era que se embolassem lá na frente, Mansell, Prost, Rosberg, enfim, que eles se achassem e que sobrasse alguma coisa para ele, né? Que alguém abandonasse a prova. Do contrário, a coisa ia ficar muito complicada para ele. Ele diz que tinha inúmeros problemas com o consumo de combustível todo o final de semana. Essa prova aqui do Canadá é uma das mais duras da temporada na questão do combustível, assim como o Imola também. Então a questão de combustível aqui no Canadá era muito dura. Isso aparece em todos os reportes, várias entrevistas dos pilotos comentando esse assunto de combustível aqui no Canadá. Então era um desafio, tinha que tentar terminar de qualquer forma e não tem jeito, é fazer a corrida se arrastando e torcer para quebras na frente. Com essa situação toda que aconteceu, o Piquet acabou subindo para a segunda posição e estava ali comboiando o Mansell num ritmo até muito bom para quem não tinha feito a troca ainda. É mais uma prova do que eu estou dizendo a vocês. Na verdade, o pneu não está fazendo tanta diferença assim porque está todo mundo andando lento por conta do combustível. É aquela coisa que o Laffite fala em 1985 em Silverstone, né? Que ele considera esse endurecimento da regra completamente ridículo, porque torna a prova completamente imprevisível no sentido de que alguns carros são praticamente proibidos de terminar. Antes mesmo da prova começar, mesmo você se arrastando a prova inteira, você não vai conseguir terminar porque o seu equipamento não é capaz de gerenciar o combustível a esse nível de exigência. Então, o Laffite fala isso em Silverstone e eu tenho que concordar com ele. O combustível ser regrado na sua quantidade para limitar a potência faz todo sentido, é questão de segurança.
A questão é, por que tanto? Isso só vai aumentar e aumentar e aumentar. Ano após ano, essas restrições vão ficar cada vez maiores, chegando a 150 litros, né? A gente está falando aí de, no mínimo, aí 75 litros de diferença. Então, é muita coisa. Digo para 84, por exemplo, né? De 84 para 88, a gente está falando de 75 litros. Então, isso é um absurdo, né? E aí transforma uma corrida que teoricamente é para ser uma corrida de sprint, ou seja, uma corrida rápida de menos de 2 horas, transforma ela em características de endurance, que é o que o Laffite fala lá em Silverstone 85. Só para lembrar vocês, Silverstone 85 acaba com uma volta antes, porque a direção de prova errou na contagem de voltas. O Prost ganhou a corrida e nem sabia, e deu mais uma volta. Tamanha superioridade das McLarens no consumo. O Prost deu mais uma volta do que todos. E todos os carros Renault não terminaram a corrida. Todos. Por isso a fala do Laffite. Todos eles. Ah, Felipe, mas o Brundle terminou 2 voltas atrás, então ele também não cumpriu a distância. Tanto é que o Laffite chegou na frente dele. Nenhum carro Renault conseguiu cumprir 100% da quilometragem. Daí o comentário do Laffite que alguns GPs o regulamento é tão endurecido que ele praticamente está impossibilitando uma marca de terminar a prova. Você já larga sabendo que não vai terminar. E aí, por que eu voltei para Silverstone 85 e o comentário do Laffite? Porque aqui em 86 está ainda pior. São menos litros ainda de combustível e tem que gerenciar a distância. Então, isso não afeta só os Renault, afeta todo mundo. Tá todo mundo se arrastando nessa corrida do Canadá tentando terminar. Tá todo mundo se arrastando tentando terminar. Não vai vencer o melhor carro ou o melhor piloto, e sim o equipamento que gerencie melhor o combustível até o final. Esse é o que vai vencer. Fato, não tem jeito. Infelizmente, essa foi a marca do GP do Canadá de 1986. Gerenciamento de combustível. A real é que a corrida chega num ponto que não é mais corrida. É feira de ciências, aí fica difícil. Voltando para a prova, quem estava muito bem aí na metade final era o Nelson Piquet, rendendo super bem, coloca do lado, faz a ultrapassagem no Prost antes da chicane ali que leva para o Muro dos Campeões, que não era um muro tão próximo assim da pista como é hoje em dia, né? E aí foi a vez do Nelson ultrapassar o Keke Rosberg. Poucas voltas depois do Prost, Rosberg nem teve como esboçar muita defesa, não. O Williams do Piquet muito mais rápido nesse momento da prova. O Rosberg, que gastou muito no início, agora está sofrendo bastante. E aí a vez do Prost fazer a ultrapassagem em cima do Keke, ultrapassagem inclusive arriscada, colocou por dentro, se atirou, deu sorte. O Keke viu, né, não fechou o espaço e o Prost consegue passar o McLaren número 2. Deu muita sorte aí. Foi um risco onde ele podia ter dado um acidente aí entre os dois McLarens. Era tudo que o Senna queria, por exemplo. E aí acontece a maior das injustiças dessa corrida. O Piquet, que fazia um corridão, se recuperou e muito nessa corrida, mas ele tem um problema no pneu traseiro direito, tem que fazer mais uma parada e perde a posição para o Prost. E aí, com a parada, o Piquet tem que ultrapassar o Rosberg mais uma vez na corrida, e faz isso lá no grampo no fim da volta. A distância do Piquet para o Prost era praticamente impossível de reverter com as voltas que restavam, então isso aí já blindou o francês. De qualquer forma, o Mansell também já super blindado na frente pela vantagem que abriu, ou seja, é fim de prova, né? A gente tem então a vitória de Nigel Mansell com Prost na segunda posição, Piquet em terceiro, Rosberg em quarto, Senna em quinto e o Arnoux na sexta posição. Senna e Arnoux que brigaram a corrida inteira, né, por esse quinto lugar. Senna e Arnoux que têm o mesmo equipamento, e aí os carros ficam meio indiferentes nessas corridas onde o gerenciamento é extremo. O carro não conta tanto, conta mais o motor e a economia de combustível. Dessa forma, Lotus e Ligier se arrastando a corrida inteira e lutando por essa quinta posição. Terminada a prova, o campeonato de pilotos mudou bastante aí, com o Prost tomando a ponta com 29 pontos, o Mansell com 27 na segunda posição, Senna com 27 também na terceira posição, ou tecnicamente empatado em segundo, como quiserem, e o Piquet com 19 pontos na quarta posição, Keke Rosberg com apenas 14 pontos na quinta posição. A primeira Ferrari que aparece aí é do Stefan Johansson,
né, com 7 pontos, empatado com o Lafite da Ligier. É o Prost dando aula aí para todo mundo, é a matemática dos pontos, é o Prost rumo ao campeonato, prova a prova, mesmo com dificuldade, saindo em quarto, uma prova com um sistema novo aí de gerenciamento de combustível, enfim, um monte de dificuldades, ele sai do Canadá com 6 pontos, é um piloto realmente que parece que a coisa vem para ele, é impressionante. O Rosberg passa ele e depois tem problemas, o Piquet passa ele e depois tem problemas, enfim, a corrida vem pro Prost, é impressionante. Parece que esse campeonato veio para ele, foi vindo para ele e quando perceberam, ele levou. Bom, pessoal, até semana que vem, sexta-feira, 7h30 da noite, a gente se vê com mais um vídeo, mais uma prova, então até lá.